Então, bora lá, gente. Agora, crise de 29, história. Gente, o que vocês têm que saber? Crise de 29 é pós Primeira Guerra Mundial. Então, pelo amor de Deus, todos os países da Europa ali tá como? Destruídos, destruídos. Os Estados Unidos são o quê? Fortalecido. Até porque os Estados Unidos não ficou ali na linha de frente da guerra. Quem ficou ali tendo seu território invadido, tendo baixas, foi a Europa. Os Estados Unidos fica lá do outro lado do mundo. Os Estados Unidos só entrou na guerra no finalzinho. Então, a guerra não teve impacto negativamente, de forma drástica nos Estados Unidos. Pelo contrário, a guerra fortaleceu os Estados Unidos. Então, a Europa sai destruída e os Estados Unidos sai muito fortalecido, com a economia muito boa. Até porque você tem que lembrar que os países da Primeira Guerra ficaram devendo dinheiro para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos investiram neles na guerra. Então, os Estados Unidos meio que emprestou para eles, e após a guerra, você tem que lembrar que eles ficaram com essa dívida com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estavam tão bem de economia, e por que estavam tão bem de economia? Então, vamos fazer aqui uma ponte de conhecimento. Ó. Gente, se a Europa está destruída e os Estados Unidos está forte, quem que vai, quem que vai mandar vender produtos para a Europa? Porque a Europa não vai ter indústria. Como que ela vai produzir sendo que ela está destruída? Então ela tinha que comprar produtos de alguém. E de quem que a Europa vai comprar? Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então, vamos pensar. Se você tem uma montadora de carro nos Estados Unidos, uma montadora de carro nos Estados Unidos, ou de móveis nos Estados Unidos, e a Europa está comprando muito. Qual que é a sua tendência? Gente, eu vou aumentar a minha produção de carros, de móveis, para eu conseguir atender a demanda da Europa. E estão comprando muito. Se eles estão comprando muito, eu vou produzir muito para conseguir vender. Então, a economia dos Estados Unidos estava muito boa. Isso chamava American Way of Life, o estilo de vida americano. A economia americana forte. Ou seja, enquanto a Europa estava comprando nos Estados Unidos, as empresas estadunidenses eram boas. Isso era bom, porque a Europa comprava muito, eu produzia muito, eu lucrava muito. Mas nem tudo são flores. Principalmente Alemanha e Inglaterra se reconstruíram rapidamente. Se elas reconstruíram rapidamente, elas começaram a fazer o que, gente? As indústrias dela. A partir do momento que você, Alemanha, que você, Inglaterra, volta a se reconstruir e tem suas indústrias de volta, você vai precisar ficar jogando dinheiro pela janela comprando dos Estados Unidos? Obviamente que não. Ou seja, ou seja, nos Estados Unidos, as empresas estadunidenses vão começar a sofrer com isso. E por que as empresas estadunidenses vão começar a sofrer com isso? Porque agora, Alemanha e Inglaterra, dois países, lembra, ó, é países que compravam os Estados Unidos, não é uma cidadezinha. Dois países compravam dos Estados Unidos. Começam agora a se reconstruir e parar de comprar dos Estados Unidos. Eu, empresa estadunidense, vou vender para quem? Já fiz aqui um monte de carro, um monte de imóvel. E agora eles não querem comprar mais de mim. Eu vou vender para quem? O que eu vou fazer com esses móveis que eu produzi? Não vai ter aonde eu colocar esses móveis. Eu vou ter que estocar esses carros, esses móveis, porque não vai ter para quem vender. Não vai ter para quem vender. Aqui eu escrevi, ó, a rápida reconstrução da Europa refletiu em uma menor
Deixa eu arrumar ali. Em uma menor dependência do mercado americano. A Europa depende menos dos Estados Unidos. A crise de 1929 se inicia como uma crise de superprodução. Ou seja, empresa dos Estados Unidos, produzi muito. Por que eu produzi muito? Porque eu achei que os países europeus iam continuar comprando de mim. Mas só que eles param de comprar de mim. Se eles param de comprar de mim, eu vendo menos. E o que, que eu vou fazer com esses produtos que sobrou? Eu vou ter que estocar eles, né? Eu vou ter que guardar eles. Agora você pensa isso em tudo, em tudo. Carro, móvel, comida, pensa em tudo, tá? Acabou que a economia dos Estados Unidos estava boa, acaba sendo prejudicada. Então aqui, ó, tendo menos compradores, vai diminuir o preço. Por quê? Oferta, procura, demanda. Então vamos lá. Se Marcos, vamos supor que eu vendo carro. Eu vendo carro para a Europa e do nada eles não compram mais de mim. Vamos supor. E eu tenho muito carro que eu produzi achando que eles iam comprar. E não tem agora para quem eu vender. Eu estoquei um monte de carro. Tem um monte de carro parado. Um monte de carro parado. Gente, eu vou deixar esse carro parado para enferrujar e eu perder dinheiro? Então, gente, se tem menos comprador, eu vou ter que diminuir os preços do meu carro. Por quê? Porque eu tenho que tentar vender ele, nem que se for a preço risório, para eu não sair tanto no prejuízo. Então, é oferta, procura e demanda. Então, eu acabo diminuindo meus preços para que eles falem, nossa, esse carro está muito barato agora. E eu tento vender ele a preço de banana, digamos assim, ok? Então, ó, a quebra da Bolsa de Nova York, desvalorização das empresas americanas. Por que teve a quebra da Bolsa de Nova York? Gente, é só você pensar. Eu que tenho uma empresa de carro, eu tenho uma empresa de carro. A minha empresa de carro agora está quase falindo, porque não tem para quem vender, tem um monte de carro parado. Estou quase falindo. Você vai querer comprar ações minhas na bolsa? Pelo contrário, se você tiver, você vai querer até vender para antes que caia mais. Então, a quebra da bolsa de Nova York foi isso. O povo viu que as empresas americanas estavam quase falindo, não tinha sentido comprar ações das empresas sabendo que ela ia cair. Então, isso foi a quebra da bolsa de Nova York. Consequentemente, então, houve uma desvalorização das empresas americanas. Isso marca o quê, gente? A crise do liberalismo, tá? Hoje em dia, nós temos o neoliberalismo. Neoliberalismo é a mesma coisa que liberalismo? Óbvio que não. Até porque se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome. É neo, novo. Se é novo é porque mudou alguma coisa, né, meu amor? Então, não é a mesma coisa. Então, fechou? Então, agora, ó, vamos seguir outra linha de raciocínio junto comigo. Gente, se eu tenho muito estoque, porque eu tive que guardar os carros que eu não vendi. Eu estou tendo pouca venda. Gente, qual é a necessidade de eu ter um monte de gente na minha empresa fazendo carro? Não tem sentido. Eu não estou vendendo nem esses. Esses aqui que está parado, que eu posso perder dinheiro. Esse carro pode enferrujar e eu vou perder dinheiro. Eu vou fazer mais carro para perder mais dinheiro. Eu não sou burro. Então, qual o sentido de eu ter um monte de empregado aqui fazendo carro para mim? Não tem sentido nenhum. Eu estou quase falindo, meu amor. Se eu não falir. Então, o que acontece? Aumenta demais o desemprego
nos Estados Unidos da América. E a crise de 1929 teve como consequência um grande aumento do número de desempregados. Tem que guardar isso na cabecinha de vocês, tá bom? Todavia, esse você temos que tomar atitudes. Antes que os Estados Unidos vá buraco abaixo, nós temos que tomar atitudes. Quais foram as medidas adotadas? A medida adotada foi o keynesianismo, que é o Estado deve interferir na economia e garantir serviços básicos. Lembra, o liberalismo defendia que o Estado não deveria interferir na economia de jeito e maneira. Só que lembra, agora começou a ter a crise do liberalismo. Agora, a medida adotada é o keynesianismo. Então, o Estado ele tem que sim interferir na economia e garantir serviços básicos. Tá? Então, nota, o keynesianismo não prega a estatização das indústrias. Então, muita gente vai falar assim, então o keynesianismo está falando que o Estado vai interferir na economia para garantir serviços básicos. Então, o keynesianismo, eu posso falar que é, como que eu posso falar? Não é conservadorismo, vamos supor que é, muita gente acaba confundindo. O socialismo? Lógico que não, pelo amor de Deus. O Estado interferir na economia não para garantir serviços básicos não significa que o Estado vai estatizar as indústrias. O Estado não vai estatizar as indústrias. Então, pelo amor de Deus, não confunda, desculpa, amor da minha vida. Então, vamos lá. Com essas medidas, os Estados Unidos, sim, começam a se recuperar. Os Estados Unidos começam a dar crédito para as indústrias. Então, indústria, você está falindo? Não vou deixar você falir, não. Tá? Vou te emprestar aqui um dinheiro. Comece a fazer programas de assistencialismo, propagandas anticomunistas. Por que começou a fazer propagandas anticomunistas? E você tem que lembrar, gente, você tem que lembrar que ali a União Soviética já estava ali já tinha começado a sua revolução há 1.000 anos. Então o comunismo ali já existia. E muita gente pensava o seguinte: nós, Estados Unidos, estamos na merda porque nós somos capitalistas. Porque olha a União Soviética, está forte, está bem melhor que a gente. Então nós, capitalistas, estamos seguindo o modelo errado. Só que os Estados Unidos viu que as pessoas estavam começando a pensar assim, e os Estados Unidos começou a fazer o quê? Propaganda anticomunista. Começou a contar até mentira. Tipo assim, comunista come crianças. Então eles começaram a contar mentira para colocar na mente das pessoas estadunidenses que o comunismo era ruim e o capitalismo era bom. Porque as pessoas muita gente estava começando a pensar que o capitalismo era ruim e o comunismo era bom, porque nós, Estados Unidos, que é capitalista, estamos passando um sufoco e a União Soviética também. Por quê? Então, muita gente começou a se perguntar isso. Só que os Estados Unidos, não, vendo isso, não deixou quieto. Ele fez muitas propagandas anticomunistas. Mas, enfim, voltando aqui, com os Estados Unidos dando os créditos para as indústrias, fazendo programas para ajudar as indústrias, até as pessoas, digamos assim, desempregadas, os Estados Unidos começam sim a se recuperar a sua economia, tá bom? Todavia, não conseguiu se recuperar 100%, mas eu já vou chegar lá. Até que chega o New Deal, que é o novo acordo implementado por Frank Roosevelt para salvar a economia. Então, foi um acordo que eles fizeram para, temos que salvar a nossa economia. Então, se cair na sua prova sobre o New Deal, você tem que saber, é um acordo feito para recuperar a economia dos Estados Unidos e ajudar os prejudicados na Grande Depressão. A Grande Depressão é a crise de 29, tá bom, amor da minha vida? Então, se cair na sua prova Grande Depressão, crise de 29, New Deal, você tem que acertar, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um negócio que eu nunca vi cair na prova.
mas vai saber. Então, eu só vou ler e comentar sobre. Will Ferrell State, eu não sei pronunciar essa frase, é o estado de bem-estar social. Serve para garantir o padrão de vida da população e evitar críticas ao sistema. Então, esse nome esquisito, welfare, serve para quê, gente? Bem-estar social e garantir o padrão da população, tá bom? Mas nunca vi cair na vida. Sempre vi cair o quê? New Deal. Tem que colocar na mente o New Deal, tá bom? Gente, vocês acreditam que durante a crise eles criaram até a lei seca? E por que eles criaram a lei seca? Porque eles acreditavam que o vício ia prejudicar a produção do trabalhador. Então foi aí que surgiu a lei seca, a proibição de fabricação e venda de bebidas alcoólicas. Todavia, todas essas medidas não fez os Estados Unidos sair 100% dessa crise. Não fez. Os Estados Unidos ainda estavam meio capengando, filho. O que fez os Estados Unidos da América sair, sair da e superar a crise de verdade, foi o advento da Segunda Guerra Mundial. E por que isso? Porque os Estados Unidos lucra demais, demais com as guerras. Todas as guerras, os Estados Unidos lucra demais. Ele investe nos países que estão guerreando, os países que estão guerreando ali se ferra tudo porque está brigando um com o outro e depois ainda tem que pagar os Estados Unidos. Isso se não tiver juros extravagantes. Então, todas as guerras, os Estados Unidos tendem a se beneficiar. Principalmente se beneficiou muito, muito com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tirou os Estados Unidos da lama, tirou os Estados Unidos da crise de 29. Tá bom, gente? Após isso, a Segunda Guerra Mundial, parece que é sem a aula, ok? É isso, gente. Muito obrigado e até mais. E tchau, tchau.